Olá, minha Paraíba linda! Cheguei! Está começando agora mais um programa Fashion aqui pela TV Master, canal 520 da Claro. Ou você pode nos acompanhar pelo Facebook TV Master ou YouTube TV Master Play. E aí você acompanha toda a nossa programação em tempo real. E hoje, no primeiro bloco do programa Fashion, nós vamos conversar com o psicólogo Fabrício Oliveira. Vamos falar sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Aguarda que já você confere. E mais, ainda hoje recebo aqui a terapeuta capilar Geise Amarante. Você vai saber o tratamento e cuidados especiais para a queda de cabelo. Na sequência, você vai conferir as dicas de moda de Leilinha Alves no quadro Falando em Moda. Você vai saber tudo sobre análise cromática. Também teremos a nossa agenda cultural com Isabelle Barreto. Guarda aí. E na reprise do quadro Arte Decor, você vai aprender como organizar o seu closet com Júlia Pinheiro. E para encerrar o programa, teremos um bate-papo com a advogada Jussara Tavares. Ela vai falar sobre pensão por morte no quadro O que diz a lei. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa É Festa está só começando. Pois é, está no ar mais um programa É Fashion e agora neste primeiro bloco nós vamos conversar com ele, que é psicólogo Fabrício Oliveira. Vamos falar sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. E a gente vai ter mais detalhes, inclusive sobre o dia também do combate, né, à violência. Já está aqui conosco ele. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Obrigado, Séries, pelo convite. É muito importante essa pauta, né, que é de utilidade pública, principalmente a quem está em casa com seu idoso nesse momento de pandemia. Né? Verdade. Eu trouxe para você entregar a sua mãe. Olha. É violeta. Por que violeta? Está higienizado. Certo, Porque obrigada. Violeta Junho tornou-se, desde 2017, a campanha Junho Violeta. Sim. Por quê? O que é que se remete a isso? Dar violeta ao invés de violência. Ah, interessante. Entendeu? Então, ao invés de você fazer alguma violência ao idoso, dê violeta. Violeta é uma flor que ela necessita de cuidado, de carinho, que é isso que a pessoa idosa precisa. Então, é o Junho Violeta. Pois é, e agora, dia 15 de junho, né, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E aí, Fabrício, o que essa data significa? Essa data significa, Séries, um pulo, né, da pessoa idosa, daquela pessoa idosa que antigamente era cometida a velhice, a doença. Então, é um pulo ao protagonismo da pessoa idosa. Então, quanto mais tem algo que fale sobre o idoso, que protagonize essa pessoa idosa, mais feliz ela fica. Então, o dia 15 se torna para a gente, estudantes que levantam a bandeira da área do envelhecimento, uma data crucial de conscientizar aquelas pessoas que fazem, né, e cometem violência à pessoa idosa. Agora, Fabrício, sabendo disso, que hoje os idosos, eles não são mais como antigamente, eles estão bem mais ativos, né? Essa violência contra a pessoa idosa, ela está se tornando mais frequente? Qual é a sua análise com relação a isso? Eu acredito que quanto mais a gente abraça algo, por exemplo, eu falei de Junho Violeta, é uma coisa nova. 2017 começou essa campanha que foi abraçada por todo o país, né? O Junho Violeta. Então, eu acredito que quanto mais a gente trouxer isso, mais o idoso ele começa a se conscientizar que ele tem voz, né? Que ele tem direito. E isso precisa ser cumprido.
Certo, mas aí em termos de violência hoje em dia, certo? Que a gente sabe que tem muitos idosos que sofrem com isso. Quais são os tipos de violência que os idosos sofrem atualmente? Então, a gente tem a violência física, a violência sexual, né? Nossa, existe sim a violência sexual, existe a violência financeira, que é muito grande, né? Que a gente vê aí todo dia nos jornais que os jovens, os netos, pegam o cartão do idoso, vai, faz empréstimo, o idoso acaba ficando sem o seu salário mínimo que ele ganha todo mês. A gente tem a autonegligência, que é aquele idoso que não quer se cuidar, tem muito disso. A gente tem a negligência, que é uma das violências maiores. A violência institucional, que é aquela que não deixa o idoso ter autonomia naquele lugar. E a gente tem também a violência psicológica, que a pessoa... eu só falei isso, mas foi uma violência psicológica. E outra coisa também, o silêncio. O silêncio também é um ato de violência, a pessoa não denunciar. Sim, verdade. E quais os dados de denúncia no Brasil em tempos de pandemia? Por exemplo, assim, onde os idosos ficaram? Foi em casa, né? Foi em família? Levaram para algum asilo? Você tem essa noção, essa avaliação? Na verdade, devido a acompanhar muitos pelo WhatsApp, né, que eu faço uma monitoria de muitos idosos, porque eu não posso ir até eles por causa da pandemia, muitos ficaram em suas casas, com suas famílias, alguns foram para sítios, se isolaram um pouco. Mas a violência, como você perguntou, ela o mais alto índice é familiar. Sim. É na família, entendeu? Então, a gente teve, em 2019, eu até anotei aqui, 403 denúncias na Paraíba de violência. Sim. Em 2020, que foi o ano de pandemia, a gente teve 499 denúncias de violência à pessoa idosa. Então, teve um aumento muito grande. Em João Pessoa, a gente teve... Em 2019, 81 denúncias de violência à pessoa idosa. Em 2020, a gente teve 53 denúncias. Abaixou um pouco, mas eu acredito que o que abaixou, os idosos, eles não estão podendo sair de casa. Sim. Entendeu? Então, eles não estão podendo denunciar, exatamente denunciar. Então, não é que abaixou um pouco. 53 é alto. A gente tem no portal da transparência do Disque 100, o Nordeste é o 9º estado de mais denúncia. Então, para você pensar um pouco, Séries, são 23 estados em nosso país. O 9º é muito alto. É muito alto. Era para ser o 20º, porque aqui tem aquela coisa, eu amo voinha, eu amo maninha. Então, cadê esse amor? Então, a partir do momento que o portal da transparência traz esses dados, ele fala que é o 9º no país e o 3º no Nordeste. O primeiro é o Ceará, o segundo é Pernambuco, com números altíssimos, e o 3º a Paraíba, com violência à pessoa idosa. Esses dados do portal da transparência, do Disque 100, e os outros dados daqui de João Pessoa é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é muito atuante. Agora, Fabrício, essa violência toda, né, ela é gerada por causa de quê? Vem de onde? Qual é a raiz, a causa dessa violência toda? Por que se revoltar tanto com alguém que cuidou de você a vida toda? Eu acredito, Séries, que é a empatia, a falta de empatia, porque o jovem de hoje, ele não pensa que ele vai envelhecer. Ele pensa em ir numa festa, ele pensa em ir num bar, ele não pensa que daqui a 20 anos ele vai estar naquele lugar. Então, precisa de empatia. Eu preciso colocar empatia dentro daquela casa para que as pessoas pensem, amanhã eu serei idoso. Então, amanhã, tudo que eu plantei, que é aquela coisa, né? Quando a gente planta, colhe. Então, amanhã
eu vou passar por essa violência também, com meus filhos, com os meus netos. Então, a partir do momento que a mídia, como o seu programa e outros que possa vir com essa pauta, traz isso, alerta um pouco o jovem. A gente percebeu que essa pandemia, ela trouxe muito à tona o idoso. Primeiro que era a doença que matava só o idoso. Sim. Aí depois foi trazendo gente jovem. Isso. Mas isso não deixou de alertar eles a se cuidar e a cuidarem do idoso na sua residência. E no caso dos filhos, que já são maduros, já têm suas famílias, já têm filhos também, 40, 50 anos, que a gente vê, né, praticando a violência contra seus pais, já idosos. Como é que é isso? O que acontece, Séries, é assim. Por exemplo, quando eu sou jovem, eu não me preocupo em envelhecer. Então, isso eu vou criando estereótipos. Por exemplo, eu estou com a minha filha na rua e tem um público idoso ali. Não, filha, não vamos por ali que só tem velho. Então, eu vou criando alguns estereótipos que os filhos vão assimilando que o velho não presta, que o velho é doença, que o velho é uma coisa inútil. Então, isso vai refletir nele quando ficar idoso. Então, se eu passei a vida inteira falando essas coisas, denegrindo a imagem do idoso, obviamente, os meus filhos vão fazer o mesmo comigo. Então, essa conscientização ela tem que ser implantada ainda quando criança. Exato, quando você tem seus filhos. Importantíssimo. É importante uma pessoa, principalmente uma mulher, na área de gestão pública, para trazer isso. Eu não estou preconceito com o homem, mas eu acredito que a mulher ela tem um olhar mais acolhedor para causas de minorias, para essas causas importantes, como é a causa do envelhecimento. Né? Eu acredito que precisa de mais mulheres nas gestões municipais, estaduais, para ter esse olhar diferenciado. Porque o gestor homem ele tem muito um olhar no esporte, em coisas mais para adolescente, mais para jovem. E a mulher ela tem a base, ela tem a avó, ela tem a mãe que ela cuida. Então ela é mais aberta à sociedade de colher essas propostas e brigar por elas na parte pública. Entendi. Então, você fala nessas políticas públicas, implantar isso, de repente, nas escolas, nas comunidades, essa conscientização com as crianças. Né? Também seria isso? Seria, Sérgio, porque eu acredito muito na educação. A educação transforma. A educação faz pessoas diferentes. Então, a partir do momento que eu levo uma idosa numa escola, dar uma palestra, ou que eu crio uma lei que tenha uma disciplina falando sobre envelhecimento, eu vou mudar algumas crianças ali. Claro que a gente não é Jesus Sim. de mudar todo mundo, mas eu mudando 30% daquele público de criança sobre o amor ao idoso, o respeito. A gente vê em outros países, não se grita o idoso. O idoso é como se fosse aquela coisa importante dentro de casa, o ser superior, sábio. Antigamente, se você lê histórias, tudo, os jovens perguntavam ao idoso como seguir, o que fazer. Então, era muito importante a voz do idoso. Então, isso tem que ser implantado na escola. A escola tem que ter uma matéria, uma disciplina de falar sobre envelhecimento, principalmente depois da pandemia, porque a gente viu o sofrimento que os idosos passaram, para que essas crianças acolham nós, idosos, futuramente. Sim. Entendeu? Com mais amor. Imagina, daqui a 20 anos ter uma pandemia e nós ficaremos idosos, é claro, a gente não quer morrer amanhã, Deus me livre. Imagina a gente sendo acolhido diferente com esses jovens futuros. Então, isso é importante. E aí, como é que a gente poderia trabalhar também, Fabrício, me veio aqui à mente, esses pais que são violentos com seus filhos ainda pequenos, que eu acho que, de certa forma, acaba contribuindo também para que eles se tornem, né, filhos também violentos com seus pais. Né? Tem esse reflexo. Como é que a gente pode trabalhar isso? Conscientização também dos pais com relação a isso, a forma como você educa o filho, de repente pode futuramente transformá-lo, porque esses pais também podem ser frutos
de uma família também desestruturada, que aprendeu que crescendo com amor seria dessa forma, o que não é. Então, como é que a gente poderia trabalhar isso também? É importante a gente levar conscientização a eles. Porque, assim, tem pessoas que não têm estudo, não tem isso, mas o que precisa? Gestão pública. A gestão pública levar eles. Não tem aquele agente de saúde, o agente de saúde entrar na casa da pessoa, não com aquele olhar de doença, mas aquele olhar também emocional de dentro de casa. Como você está cuidando do seu filho? Olha, cartilhas, explicar como é a violência, porque às vezes tem muita pessoa que faz esses atos de violência porque cresceu a vida inteira sendo violentada. Então, entendeu? É algo que ele aprendeu que é normal. Por exemplo, tem gente que você olha dentro da casa delas e grita à mãe, fala, mãe, isso é coisa de velho, mãe, nós já está doente, e doença é doença de velho. Porque ela passou a vida inteira nesse sentido. Também, então, a partir do momento que a gente vai até eles, que a mídia vai, traz esse significado, nessa educação, para eles vão entender que qualquer palavra é violência psicológica, dói. Tanto que a gente tem aquele ditado, né? Uma tapa passa, mas uma palavra fica eternamente na nossa vida. Então, a partir do momento que eu digo que a minha mãe é velha, não pode usar tal roupa, aquilo está ofendendo ela. E tem muitas mães e avós que escutam e se trancam, porque elas não querem magoar seus parentes. E isso é mal para eles, porque isso traz doenças psicossomáticas futuras. Pois é, já iria entrar justamente nisso. O que essa violência ou essa anulação do idoso pode acarretar para o próprio idoso? O que pode, de repente, até acelerar ou trazer algo que ele nem existe, mas doenças podem surgir? Pode, porque é psicossomático. Certo. Eu penso, o corpo reage. Então, se eu começo a me trancar, a não explodir, a não ter autonomia, não ter protagonismo, não falar, não, eu vou usar essa roupa sim, porque eu posso, porque eu uso o que eu quiser. Então, a partir do momento que aquilo vai se trancando, ela pode ter, principalmente, depressão profunda. Então, para eu tirar um quadro de depressão de um idoso profundo, é muito, muito sacrifício como psicólogo. Não é fácil. Eu posso cuidar de uma jovem, de uma adulta, mas um idoso é muito complicado, porque ele é todo vulnerável, entendeu? Então, eu preciso trabalhar muito isso. Então, eu não quero que a família deixe o idoso naquele patamar do extremo, do profundo, né, de violência mesmo ao idoso, aquela coisa de deixar o idoso doente. E a gente sabe que quanto mais eu dou acolhimento e amor ao meu idoso, mais eu estou proporcionando qualidade de vida para ele. Sim. Então, o que eu quero? Eu quero ver meu idoso vendo meus filhos se formando, os netos. Então, a partir do momento que eu trago qualidade de vida para o meu idoso, os meus filhos vão trazer para mim quando eu ficar velho. E aí, você falando em qualidade de vida para o idoso, então, quais são as dicas, já aproveitando o gancho, que você pode nos passar para que esses idosos, eles tenham essa vida mais livre, né? Que ele venha buscar essa qualidade de vida? O que pode ser feito? Uma dança, um curso? Primeiro, sempre brincar com o idoso, porque depois dos 60, a brincadeira, a alegria, ela traz, né, aquele bem-estar de felicidade, né, de viver bem. Então, a gente brinca, faz chamada de vídeo, faz piada, dança com ele. Quando acabar a pandemia, eles vão precisar muito de sair, de passear. Então, se você não pode, contrate um profissional para trabalhar isso. Eu tenho idosas que eu cuido hoje da qualidade de vida delas devido ao seu programa, que a pessoa me viu e me chamou para cuidar da mãe, para trazer bem-estar e qualidade de vida. É uma pessoa maravilhosa, eu cuido dela. Porque, assim, ele é psicólogo, mas, além da psicologia, eu sou gerontologista. E a gerontologia é a promoção e a prevenção da qualidade de vida do idoso. Ótimo. Então, se o idoso não tem queixa, vamos trabalhar coisas para que ele tenha uma longevidade futura. Sim, e é isso que a né? gente quer, né? Exato. Que nossos pais durem
Muito tempo, Exato, né? e isso é que é importante, entendeu? Tem pessoas que não têm aquele olhar, traga um profissional, não custa nada. O que custa é quando ele adoecer. É. Aí é que custa tanto emocional como financeiro. Então, antes disso, faça a prevenção e a promoção da qualidade de vida dele. É pouco. Mas eu estou gastando. Mas isso você vai gastar mais no futuro, É, quando ele adoecer, tiver verdade. depressão. Entendeu? Isso é pior. Se fizer um trabalho de prevenção, como você está falando, né? Levando eles para ter realmente continuação da vida deles, né? Uma aulinha de dança, né? Aquele curso de pintura, se reunir com as amigas, os amigos, os novos amigos. Realmente isso é importante. Você vê, na pandemia, minha mãe ficou em casa sozinha, a gente circulando, trabalhando muito. Ela teve que ficar lá. A empregada foi para casa, ou seja, ela ficou isolada. Então, tinha dias que ela ligava para mim, eu não aguento mais, chorando, né? Porque não tinha mais a frequência dos filhos. E aí, de um tempo para cá, a gente teve que procurar todos os restaurantes que tinham, que eram abertos, não eram fechados, que tinha circulação de ar, para a gente poder levá-la, porque ela não estava aguentando mais. Ou seja, você tem que ampliar o seu olhar para isso também. Qual é o local que ela pode sair? Nenhum. Mas vamos estudar? Então, a gente descobriu 4 restaurantes que são abertos, que ela vai tranquilamente, tem circulação de ar, não tem muita gente. Ou seja, já virou uma alegria para ela, uma válvula de escape, né? Exatamente. E se você não sabe, procure um profissional e pergunte. Justamente. Pergunte, não custa nada. Eu não cobro para dar informação, entendeu? Pode me ligar, pode me procurar que eu dou dicas, eu dou totalmente a assistência necessária. Porque tem muitas pessoas que são muito leigas. Minha mãe está fazendo isso, como eu faço, Fabrício? Faça isso, faça aquilo. Porque, assim, nada mais do que o profissional do que eu fazer coisas e depois eu me prejudicar futuramente, porque eu fiz isso com minha mãe. Entendeu? Então, não custa nada. O que a gente não pode é ter medo de perguntar. Isso, né? A gente vai a Roma, não tem aquela... É verdade. Né? Quem tem boca vai a Roma. E vai mesmo. Isso, então pergunte, vá ao Fabrício, ao fulano, que não... né? Entendeu? Não custa nada, porque... O que eu quero? O bem-estar da minha idosa, né, da minha família dentro de casa. Muito bem, é isso mesmo. E com essa visão que você tem, quais seriam assim, as políticas públicas mais adequadas, na sua visão, para que pudesse diminuir, né, esses dados tão alarmantes de violência, né, que existe hoje com relação às pessoas idosas? Primeiro, Séries, a justiça ela tem que cumprir seu papel, né? É violência, foi denunciados, vamos lá investigar, foi, tudo, vamos cumprir, que é cadeia, né, para esses agressores aprenderem que isso dá cadeia. A partir do momento que não prender, que não trazer algo necessário para aquela pessoa, ela vai continuar fazendo violência. Isso, então, a partir do momento que mas está na lei, não, tem que cumprir a lei. Entendeu? Cometeu a violência ao idoso, tem que prender. Existe lei, 6 meses de reclusão, multa, porque quando vai para o bolso da pessoa, aí ela se toca. E outras políticas também, como ampliar, né, essa visibilidade do idoso. João Pessoa, ela recebeu um tempo atrás a carteira de cidade amiga do idoso, mas precisa fazer mais. Porque olha o que a gente vê todo dia, denúncia, violência, já viu aquela doença do sono? É um idoso, quando entra no ônibus, a pessoa adoece, né? Não, dorme, só acorda na hora de descer, para não dar o canto ao idoso. Então, gente, isso precisa mudar. É lei, entendeu? O idoso está cansado, ele trabalhou a vida inteira, ele precisa de um conforto, pouquinho que seja, para viver mais. Então, a partir do momento que a mídia, a justiça, os gestores públicos têm um olhar diferente para o idoso, isso muda. A gente pode ter, 10% de violência, 5%, que isso nunca vai acabar. Mas quanto mais a gente trabalhar nisso, mais a gente vai mudar o olhar dessas pessoas sobre a violência à pessoa idosa. É verdade, eu concordo com você. E eu conversando com uma amiga minha, que ela trabalha sobre economia criativa,
A gente estava debatendo muito isso com relação a esse setor, né? Que os idosos eles têm poucos entretenimentos, eles têm muito pouco cursos, enfim, tudo que é voltado para o idoso é muito pequeno e restrito aqui na cidade. E ela estava conversando com isso, se tivesse alguém que pudesse despertar para esse lado, a gente teria idosos muito mais ativos, muito mais felizes, né? E ajudando muito mais a família. E eu concordo. Quem sabe um dia a gente não faz um projeto desse aí, viu? Faça isso, sério, porque a gente precisa. Vamos conversar. A gente precisa, não tem coisa melhor do que um ter a ideia, outro ajudar, porque aquilo vai se formando. Mas a gente vê, eu estava vendo com minha mãe mesmo, meu Deus, minha mãe não tem um canto para ir, não tem um local que eu digo, não, eu vou deixar ela ali, porque ela vai ter curso, vai ter bate-papo, vai ter dança. É muito pequeno. E se tem, é pouco divulgado. Isso, eu já ia falar do clube da pessoa idosa, pois é, no altiplano, né? Que é pouco divulgado. Ele pode fazer um monte de coisa, ele pode... Tem cursos, tem psicólogos, tem tudo, tem piscina, mas é pouco divulgado. Pois é, tem que começar a trabalhar mais exato, isso, né? Porque aí é onde vem a gestão pública. Se eu tenho aquele espaço, por que eu não divulgar? Por que eu não oferecer atrás? Também, colocar dentro de algum projeto, né, da própria... Exato, porque é do povo. Isso. Ali foi construído com dinheiro do povo. Então, é do povo. Então, eu preciso trabalhar mais isso. Uma vez eu falei numa live lá do Rio Grande do Sul, a gente estava falando de políticas do idoso. E eu falei que se eu ganhasse na loteria, eu dava um espelho a cada prefeito de cidade idoso. Porque eu acho que eles não têm espelho em casa. Porque eles entram, eles ganham, o povo vota neles, mas eles não fazem nada para o idoso. Gente, você anda na cidade, é sem acessibilidade, é sem rampa, é sem lei de entrada para o idoso, é sem lei de nada. E o prefeito, o gestor, é idoso. Então, precisa ter alguma diferença. Vamos começar a fazer barulho, né? Exatamente. Quanto mais fazer barulho, mais isso. No dia 15 agora, no Stop Idadismo, vai passar vídeos lá de Portugal, Alemanha, Brasil, Cuba, um monte de lugares sobre isso. Porque quanto mais a gente se unir, mais a gente forma aquela rede. E começa de um, depois de dois. Verdade. Aí toma forma, aí não tem como, né? Isso é importantíssimo. Pois tá, Fabrício. Olha, foi um prazer enorme recebê-lo. Pena que o bloco já está terminando, mas o papo sempre é muito bom a gente falar desse cuidado com o idoso. Espero que você volte mais vezes, né, que a gente possa trazer muitas novidades aí para os nossos idosos. Viu? Obrigado. Espero que a sua mãe goste da Violeta. Sim. Fale para ela que vou deixar com ela assim que eu sair daqui. Violeta ao invés de violência. E eu deixei outra Violeta ali para você entregar a Tereza Madalena, que é a nossa idosa querida daqui da TV Master, né? Com certeza, isso. Darei, sim. Então, Violeta ao invés de violência. Tá certo, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Só um minutinho. Bom, pessoal, agora, né, nós vamos saber, você aí que tem seu closet, seu quarto, não está conseguindo organizar aí suas roupas, seus sapatos, bolsa, onde colocar? Pois é, Júlio Pinheiro vai lhe dar todas essas dicas e você vai aprender agora como organizar o seu closet. Pois é. Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje é dia de Blitz da organização no Arte Decor. Contaremos com a ajuda de uma profissional que é bibliotecária, empresária e personal organizer para nos dar dicas sobre como organizar melhor. Isso vai nos ajudar a escolher, inclusive, o melhor look para aquela balada, para aquele evento ou para aquele jantar romântico, seja o que for. Então, está imperdível. Organização de espaços. Isso é algo bem delicado. Ninguém melhor do que a personal organizer para nos dizer isso. E eu estou aqui hoje com a Cris Kellen. Ela que é a bibliotecária, empresária e também personal organizer, vai nos dizer o que é um personal organizer e o que é que ele faz. Personal organizer é aquele profissional que cuida basicamente da sua vida. Ou seja, com métodos inteligentes e práticos, ele ajuda a organizar desde de armários a ambientes, proporcionando maior conforto,
agilidade, praticidade e, acima de tudo, bem-estar. Eu acho que eu preciso de uma personal organizer na minha vida. Gente, agora eu queria entender o que é que, de fato, nos traz assim de bom a parte de organizar. Qual a importância de se ter um closet organizado, a importância de se ter um armário organizado? Bem, a principal função de um closet é ser um cômodo funcional. Ou seja, pois ele bem organizado, ele vai auxiliar e muito na hora de você escolher aquele look, tanto para uma ocasião simples como mais sofisticada. E vai resolver aquele grande problema de estou sem roupa, não é verdade? É verdade, eu acho que a carapuça serviu certinho pra mim, Cris. E eu vou dizer, toda vez que eu vou no meu armário, eu vou procurar uma roupa, é uma dificuldade enorme. Eu sempre acho que eu não tenho roupa nenhuma, mas o armário está lotado. Ou seja, é organização, né? Com certeza. De preferência, sempre por tipo, por cor, para facilitar bastante na hora da escolha da sua peça. Então, nós estamos dentro de um closet, certo? O closet já está lindo. Pra mim, ele já está organizado. Mas eu queria que você me dissesse a principal coisa que a gente tem que ver dentro de um closet. Eu não saberia dizer se, por exemplo, estaria organizada essas roupas, os sapatos. Para mim tá tudo lindo, tudo pronto. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ver na organização de um closet? Bem, como você bem falou, ele já está bem organizado. Mas assim, o ideal seria separar realmente por tipo e por cor para facilitar. Aqui podemos observar, ele está branco, vem a cor clara e vai escurecendo. Beleza, tá tudo ok aqui, perfeito. Aqui tá as bolsas, tudo separado por setores, bolsas, roupas e calçados. Bem, é um trabalhozinho grande, né, assim, a gente fazer isso. Eu sinto muita dificuldade na hora de dobrar uma blusa. Eu realmente, assim, nunca consigo deixar ela organizada. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei dobrar uma roupa. Existe alguma técnica que você poderia nos mostrar ou nos ensinar para que facilitasse a nossa vida? A maioria das pessoas sofre com esse grande problema. Vamos agora ensinar aqui bem rapidinho para vocês como podemos dobrar e ficar sempre bonitinho na gaveta. A gente tem que organizar por setores, eu já entendi, aprendi e vou tentar aplicar. Agora, eu já ouvi muito falar em organização por cor ou por tipo. A gente organiza como? Por cor ou por tipo, Cris? Por cor e por tipo. Vamos lá, um exemplo aqui. Por cor, sempre da mais clara para mais escura. E por tipo, regatas, blusas de manga curta, blusas de manga comprida, para manter tudo em ordem. Muitas vezes as bolsas elas acabam ficando meio que caídas, né? Porque tem um material maleável. Então, existe alguma solução para que ela fique em pezinha? Existe a forma certa de guardar bolsas? Sim, sempre da mais clara para mais escura, mesma regra das roupas, e da menor para maior. No caso de material mais maleável, o ideal é colocar papel seda ou plástico bolha, para que elas fiquem firmes e não danifiquem nem deformem a bolsa. Posso colocar jornal? Não é aconselhável. Por que não jornal? Porque ele é sujo, solta tinta e não é muito higiênico, não. Entendi. Realmente, se a gente for pensar por esse lado, né, pode danificar sim uma bolsa, com certeza. E, além disso, eu teria uma dúvida assim bem crucial. Botas, como eu devo organizar? E se eu quiser deixar minha bota em pezinha? Existe uma forma? Porque muitas vezes a bota ela também tem um material que é mais maleável, mais molinho e acaba que ela cai.
eu queria saber se existe alguma forma que a gente possa trabalhar para deixar tudo em pezinho, organizado. Nós podemos usar revistas para dar sustentação ao calçado e não danificá-lo. Agora, realmente eu queria entender um pouquinho mais sobre as dobraduras de blusa dentro da gaveta. Existe uma forma de organizar dentro de gavetas? Porque a minha gaveta, ela é assim, eu já arrumo, tirei uma roupa, ela já está desarrumada. E é sempre a mesma coisa, ou seja, tem que arrumar todo dia. O ideal é elas manterem um tamanho padrão. Organizamos ele por degradê de cores, sempre do mais claro para o mais escuro. Os sapatos são o amor de muitas mulheres, pelo menos a maioria delas amam sapatos. E nada melhor do que ter um mega armário de sapatos. No caso aqui, gente, existe o seguinte: é uma prateleira profunda e acaba escondendo os sapatos que estão atrás. Então a Cris, ela já organizou pra gente aqui uma forma para quem tem pouco espaço. Além disso, tem uma prateleira profunda, o qual não tem corrediça, né, pra gente poder estar visualizando. Visualmente, um ao lado do outro é mais bonito. Mas nesse caso aqui, por falta de espaço, colocamos o pé direito à frente do pé esquerdo. Assim facilita a visualização e ocupa menos espaço também. Pois é, essa dica aí, quem tem pouco espaço, pode levar para casa, né, literalmente para organizar seu armário. E a Blitz da organização vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais quadro Arte Decor. E você pode mandar dicas, sugestões de matérias pra gente, ou então pedir aquele socorro através do e-mail artedecor@juliepinheiro.com.br. A gente vai ficando por aqui e um beijo no coração de vocês. E não esqueçam, Arte Decor é fashion. Olha aí, tá vendo? Tem coisa melhor do que ter seu guarda-roupa todo organizado. Gente, olha, é tudo. Depois que eu aprendi com as personagens organize, meu guarda-roupa é tudo organizadinho, gente. É bolsa, sapato, tudo no canto, fácil de achar. Então, se vocês, olha, pegaram a dica, coloquem em prática, viu? Bom, agora a gente vai conversar com ela, que é terapeuta capilar, Geise Amarante, já está aqui conosco. E a gente vai falar sobre o tratamento e cuidados especiais para a queda de cabelo. Então, se você está aí com muita queda de cabelo, como eu tive no ano passado, e estou tendo, ainda estou recuperando, fazendo um tratamento também, então fique ligadinho que você vai tirar todas as suas dúvidas. Geise, seja bem-vinda ao programa Fashion. Muito obrigada, Séries. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e tirando as dúvidas, né, de todo mundo que está em casa. Pois é, e um assunto, Geise, assim, que muita gente comenta. A maioria das mulheres que eu converso, né, sobre queda de cabelo, todas têm algo a dizer. Então, assim, o que eu vi é que, ultimamente, né, as mulheres têm reclamado muito dessa queda de cabelo, principalmente por conta da pandemia. E aí eu queria saber de você o seguinte: fala-se muito em terapia capilar, né, para tratar essa queda, fortalecer os fios. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que se trata a terapia capilar. A terapia capilar, ela é bem mais além do que as pessoas imaginam, que é só tratar de fios ou de uma simples queda. Certo. Ela trata da saúde do couro cabeludo. Sim. E é uma saúde também de bem-estar. Trata-se de um interior até a parte externa, que é o couro cabeludo. E para quem é indicado esse tratamento, essa terapia? A terapia é indicada não apenas para pessoas que estão com queda capilar, Certo. e sim para pessoas que têm outras patologias, doenças do couro cabeludo e também do fio. Um exemplo, a dermatite seborreica, a psoríase, um eflúvio telógeno, um couro cabeludo com oleosidade. Então, ela vai mais além
de uma apenas simples queda, uma alopecia androgenética. Ela vem tratando essa saúde, porque para ter fios bonitos, Séries, o ideal é ter esse couro cabeludo saudável. E cabelo hoje, ele é um identificador de saúde. Quando a gente está tendo uma queda, ele está dizendo assim, o organismo, me socorre, eu estou com algo, um fator aqui interno, em algum sistema do nosso organismo, a qual ele está pedindo ajuda grande. Então, quando chega o cabelo a cair, é porque já está no extremo. Então, a terapia ela não vai só de tratar como, na verdade, de uma prevenção. Entendi. Perfeito. E aí, com esse tratamento, certo, Geise? Quais são os benefícios, né, que a pessoa pode ter com essa terapia capilar? Os benefícios, primeiramente, além de um couro cabeludo saudável, para que você esteja fios bonitos e saudáveis, que dê uma estrutura bacana para uma descoloração, umas mechas que estão a onda das platinadas aí, que foi o boom da geração. A gente precisa de ter um couro cabeludo saudável, porque quando o couro está caindo, esse cabelo, com certeza, ele não vai aguentar muitos fatores químicos aí, a qual a gente profissional da beleza costuma aplicar. Então, um dos benefícios, além disso daí de ter cabelos bonitos, é um cabelo saudável e estruturado, né? E aí, como é que é feita, Geise, essa avaliação? É para você entender, né, o que é que o cliente tem. Ele chega lá, eu estou com um problema no cabelo, está tendo queda, ou está tendo descamação. Então, como é que você faz? Né? Qual é a avaliação que é feita para se descobrir realmente o que ele tem e qual o tratamento indicado? Séries, primeiramente, quando as pessoas me procuram com uma queixa dessa, eu costumo conversar com ela e fazer uma anamnese e ir até a raiz do problema. Certo. Porque muitas vezes o problema não é fator químico, e sim emocional e psicológico. Certo. O que passamos por um momento de pandemia, isolamento social, teve uma queda muito grande de vitamina D, por conta que estávamos todos dentro de casa, isolamento. Então, a vitamina D, nós só produzimos no nosso corpo com o sol. Verdade. A não ser com algum nutracêutico, com a própria vitamina D, para que nós venhamos a ingerir. Certo. Então, um dos fatores agravantes nesse momento de pandemia foi esse isolamento e também teve uma queda de pós-Covid. Então, as queixas muito grandes lá na minha clínica, no meu espaço, essa queda, a qual eu começo a conversar com a pessoa para ver a raiz do problema, para que eu venha desenvolver esse protocolo. Em seguida, quando eu faço essa ficha de anamnese, eu utilizo um tricoscópio, a qual a gente faz uma avaliação com ele ligado no notebook ou numa TV, a qual a gente começa a observar que ele aumenta a imagem do couro cabeludo, o que é que tem ali naquele couro. No manto hidrolipídico, o que é que a gente vai ver? Se tem uma oleosidade muito grande, se tem alguma caspa, se está com psoríase, dermatite seborreica, porque muitas vezes pessoas me procuraram, que já procuraram dermatologistas, e não teve muito êxito em relação o couro cabeludo e o fio. Muitas vezes ficou enrijecido ou ficou ressecado. Por conta de quê? Porque as médicas, hoje eu estou com um trabalho, inclusive, eu sou parceira de um grupo de médicos, tratamento multidisciplinar, que se chama Projeto Nasce uma Mamãe, Legal. a qual a gente cuida desde antes da gestante até o pós. Certo. Então, esses fatores a gente vai analisando. Com isso, o que é que acontece? O dermatologista, porque a gente precisa de um médico para trabalhar em conjunto com nós, terapeuta capilar, é importante, a qual eu não prescrevo exame, nem também leio, nem prescrevo medicamentos. O que eu prescrevo são mais cosmecêuticos e tratamentos que eu vou explicando a você como vai ser feito. Entendi. E aí, no caso, como ele é realizado esse procedimento, certo? Você fez a anamnese, detectou o problema, fez aquela avaliação prévia, e aí como é realizado o procedimento? É com tópico, é com aparelho? Como é que é feito esse tratamento, Geise? O tratamento, em seguida da avaliação com o tricoscópio, eu começo a observar e trabalho tanto o uso tópico com cosmecêuticos. Eu tenho linhas que é direcionada para tratamento terapêutico capilar, não são cosméticos, são duas coisas diferentes.
E também trabalho com aparelhos. Aí eu também trabalho com aparelhos. Eu tenho N aparelhos lá no espaço. E algumas técnicas que eu utilizo, intradérmico, que vai atingindo na área de bulge, para que a gente faça, o organismo faça a repilação em seguida. Entendi. Quais os aparelhos eles são mais indicados para essa terapia capilar? Quais que você mais utiliza, né, que você, dentro do seu procedimento, você trabalha com ele? Séries, existe uma gama de aparelho. Certo. Eu vou muito mais por aparelhos que tenham estudos e baseados em artigos científicos, que tenham realmente respaldo. Eficácia, né? Eficácia. Então, um dos aparelhos que eu mais utilizo é o laser de baixa potência, um laser terapêutico para repilar. Também faço microagulhamento, Sim. a carboxterapia. Eu não tenho na minha clínica, mas eu alugo, utilizo. Sim. A alta frequência, o ozonioterapia são um dos aparelhos que eu trabalho, que eu mais vejo eficácia. Inclusive, uma técnica que eu utilizo muito é a da Magic Trichology, que é uma técnica que a gente trabalha com células troncos meritmatosas, que a gente mexe na área de bulge, fazendo com que ela se multiplique. Entendi. Eu tenho, inclusive, algumas fotos, né, de alguns tratamentos que você realizou. Só que eu só peguei as fotos masculinas. No outro momento, a gente mostra as femininas. Mas eu gostaria, só para que o nosso público entendesse, né, como realmente há uma evolução no crescimento do pelo, do fio. Coloca aí, meu diretor, as fotos. Esse tratamento aí. Esse é o antes e depois da técnica Magic Trichology. A gente trabalha com esse tratamento com um aparelho de tatuagem, fazendo como se fosse um microagulhamento, mas é um processo intradérmico, a qual a gente coloca fatores de crescimentos e a célula-tronco, que a gente é retirada da planta. É uma bem igual à célula-tronco humana, sendo que a gente atinge mais a célula bulge, que ela é rica em célula-tronco, e ele faz com que clone esse fio. Então, isso é o fio mesmo do cliente, isso foi apenas em uma sessão, 21 dias. E esse cliente também, ele foi necessário uso também tópico para acompanhar em casa. Home care. Home care, como shampoo, fluido e um nutracêutico, a qual eu trabalho com parceria com a farmácia, que ela começa a fazer. Esse daí, gente, esse daí é meu tio. Esse, por incrível que pareça, foi assim que eu comecei, foi o meu primeiro processo de tratamento. Ele aí foi a 3ª sessão. E foi, assim, bem desafiador esse trabalho, porque também foi com a técnica Magic Trichology, só que iniciamos antes com alguns tópicos, alguns home care, ele também utiliza em casa. Aí eu fiz laser terapia e alta frequência, intercalando. É um processo que eu faço a cada 21 dias, mas nesse intervalo de chegar ao próximo 21 dias, eu fiz ele várias sessões de laser terapia e alta frequência. Gente, esse daí foi uma sessão. Esse meu cliente, ele me deu um pouco de trabalho. Essa primeira foto aqui do antes, vocês notam que o couro cabeludo dele está um pouco mais escuro. Sim. Por conta que ele é um cliente surfista, ele surfou. E a gente não pode fazer o processo quando o cliente leva sol, é um dos fatores que a gente mais fala. Então, ali ele está com bronze por conta do surf. E na segunda foto, no depois, já foi com uma sessão, deu uma repilada e eu tirei ele dessa parte de surfar por um momento de tratamento, né? Sim. Então, a gente não teve tanto êxito, mas está ali repilado em cima. Mas a gente vê uns pelinhos Vê assim. isso, por conta do bronze dele. E evoluiu mais esse tratamento, é por conta que não deu mais para observar, mas ele tem um sinal ali embaixo. Sim. E a gente começou a cobrir esse sinal. Ele já quase concluiu o tratamento, que também, sério, tem clientes que me procuram, quando vê crescendo, eles se empolgam tanto e acham que devem parar, só que não devem parar. É esse o pecado, né? Porque as pessoas já começam a ver resultado e acham que vai crescer por conta própria, e às vezes não é assim, ele precisa tratar bem o corpo, fortalecer o fio, e isso leva um tempo. Geralmente, com quanto tempo se vê o resultado final, gente? Séries, o resultado final, quando é de uma alopecia androgenética, que é no caso dessas fotos que a gente mostrou, Sim. foram todos tratamentos de alopecia androgenética.
é um resultado que leva até 10 sessões. Cada sessão de intradérmico, ela vai feita a cada 21 dias. Entendi. Então, a gente leva esse tempo, mas o que é que acontece? O cliente vai parar, Geise, e ele para por um tempo, fica só no uso do tópico, dos cosméticos home care e do nutracêutico, que é ingerindo. Após 3 meses, ele retorna para outra avaliação. Porque, Séries, quando o cliente é fumante, também tem o álcool, isso tudo são fatores que impermeabiliza, impede que o cliente tenha um bom resultado final. Vai atrasando, né, a evolução do tratamento. Isso mesmo, né? e vai dificultando. E quais cuidados são os mais indicados, Geise? Agora a gente vai falar de prevenção, vamos falar assim. Quais são os cuidados mais indicados, né, para se prevenir, para se cuidar do cabelo? Para ter esse cuidado mesmo, para que não venha já cair ou ter problema no couro cabeludo. O que é que a pessoa deve fazer? Primeiro passo, eu indico sempre uma avaliação, independente se você tenha ou não alguma patologia, se sentiu cair ou não, o ideal é a prevenção, Séries. Então, essa prevenção, ela vai de quê? Uma avaliação com um terapeuta, um especialista. Em seguida, sempre eu indico fazer uma esfoliação no couro, um desencruste, porque a gente tem mania de higienizar com qualquer shampoo. Sim. E o shampoo, ele não tem o poder de remoção das células mortas que tem no couro. Essas células mortas, ela vai começando a ter uma oleosidade, aí vai enchendo de muitas ações nocivas a esse couro. Como a gente toma banho de mar, que é um local litorâneo, né? Então, quando a gente mergulha no mar, Séries, eu costumo ver algumas clientes que fica no couro, mesmo que ela higienizou em casa, um monte de areia dá para olhar na câmera. Isso é verdade. Então, isso aí só remove com a esfoliação. Então, um dos primeiros passos é a esfoliação do couro, uma giloterapia e um shampoo específico. Toda mulher ela tem que ter em casa, e homem também, um shampoo específico para couro cabeludo. Então, você quer dizer que, a partir do momento que a pessoa começa a fazer a terapia capilar, ela começa a mudar a forma de escolher os seus produtos, seu shampoo, começa a mudar, tem uma outra visão com relação Começa a mudar, porque, na verdade, couro cabeludo ela é uma extensão da pele. Entendi. Os mesmos cuidados que a gente tem com o rosto, de lavar, esfoliar, hidratar, a gente começa a ter com o couro cabeludo, a qual a gente teve anos e não entendeu porque está sempre tendo essa queda no nosso couro cabeludo. Sempre eu tenho isso. Então, isso é uma das prevenções, até por conta dos processos emocionais que a gente tem e oscilam muito. Um dia estamos bem, outro dia estamos com uma crise de ansiedade. Então, isso são fatores que influenciam nessa oscilação desse manto hidrolipídico. Pois é, e aí eu já falei várias vezes aqui no programa que eu tive uma queda acentuadíssima do meu cabelo, principalmente no ano passado, agora está até melhorando, mas foi assim, de eu não querer tomar banho, lavar o cabelo para não ver aquele monte de cabelo na mão, porque eu realmente fiquei bem preocupada. Mas, como eu falei, foi um momento delicado, essa pandemia mexeu com as emoções, a gente fica ansiosa, vem o estresse, o que fazer, o que não fazer, anda, enfim. Então, realmente, comigo, eu tive essa queda. E aí, conversando com o Geise, né, inclusive sobre esse assunto que eu queria trazer para cá, eu fui lá no salão dela da escova, porque Geise é quem cuida dos meus cabelos para vir aqui, né? G Amarante Beauty Salon, que todo mundo já sabe que é meu parceiro do programa. E aí, eu resolvi ontem mesmo, quando eu fui escovar o cabelo, começar o tratamento, né, junto com ela. E ela, quando colocou aquela... Como é o nome daquela maquininha? O tricoscópio. O tricoscópio, minha filha, só faltou ver meu útero. Porque vê tudo, realmente. Inclusive, como eu tinjo, né, faço a coloração do cabelo, ainda tinha resquícios da tinta. E é importante que se avalie tudo isso. Tinha fios pequenos. Você pode até explicar também, Geise. O que é que você avaliou aí em mim? É assim, por conta que qualquer shampoo ele não tem esse poder dessa remoção, essa Sim. higienização mais profunda. Então, acaba que fica o resíduo da coloração, o resíduo da selagem. A selagem ela dá muita caspa, muita descamação. Sim. Ela mexe com a glândula sebácea, produzindo mais sebo para dar mais oleosidade ainda nesse couro cabeludo. Então, isso daí não tem o poder da gente pegar um shampoo
shampoo, mesmo que seja um shampoo de uma linha bacana, gente, mas eu uso shampoo de linha tal. Mas mesmo assim, se não for específico para o couro cabeludo, para a higienização correta, não tem o poder de remover resíduo de nada disso. Para remoção de resíduo, a gente tem peeling, a argiloterapia, tem o peeling ultrassônico, que é com aparelho, eu também esqueci de falar dele, que a gente começa a remover essas células. Então, por isso que a gente conseguiu ver os resíduos da coloração, por conta que você higienizou durante a semana, os dias, mas não com shampoo específico para couro. Agora, nosso tratamento, né? Estou colocando você toda com seu kit, tudo em dias. Agora os meus fios, os meus cabelos de Rapunzel vão aparecer. Inclusive, se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, viu? Séries_Leão, eu já mostrei aí como foi o meu dia ontem lá com Geise. Né, o passo a passo, o que eu fiz, né, mostra inclusive as imagens, né, do tricoscópio, é isso? O nomezinho difícil, viu? Mas aí vocês têm noção de como é que começa esse processo de tratamento do couro cabeludo. Geise, eu só tenho que lhe agradecer, meu amor. Espero que você volte mais vezes, trazendo mais novidades. Realmente, neste momento, precisamos cuidar dos nossos cabelos, por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora, né? Porque a beleza, ela também vem, esse tratamento de saúde do couro vem interior, que é para a gente regularizar nosso emocional. Nesse momento que estamos vivendo, né? Hoje, um exemplo que está tudo fechado e temos que respeitar o decreto do governador, mas a gente tem que começar a trabalhar o nosso emocional. Então, a terapia capilar, ela me deu essa paixão, porque também um momento difícil que eu passei foi perder uma pessoa para o Covid, uma pessoa muito amada. E a gente tem hoje só que nos cuidar interiormente, porque a beleza, a terapia, ela não vem só a estética exterior, ela vem uma estética mais além, uma estética qual a gente não mostra nas câmeras, e sim é uma interior, de dentro para fora, que é cuidar de nós mesmos, nosso emocional. Hoje, essas crises de ansiedade e a depressão é algo que está muito em foco hoje por conta do momento que vivemos. Então, que nós venhamos se cuidar dessa forma na terapia, em todos os sentidos. Séries, eu agradeço muito por estar aqui. Eu que agradeço. Venho sempre. Vem assim. E eu estou cuidando de você e vou continuar cuidando. Vou mostrar meu antes e depois aí para todo mundo. Inclusive, as minhas entradinhas aqui, em nome de Jesus, a gente vai encher elas bem muito de fios aí. Bom, e se vocês tiverem dúvida, né, ao decorrer da semana, é só acessar lá, G Amarante Beauty Salon. E aí você fala pelo direct e com certeza eles vão lhe responder. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos saber tudo sobre análise cromática com ela, Leilinha Alves. Guarda aí que a gente volta rapidinho. Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados é na Raíssa Imports. Surpreenda! Amor, amor, por R$ 119,90. 212 VIP ou VIP Men Body Spray 250 ml, R$ 179,90. 1 Million ou Lady Million, R$ 225. Kits exclusivos das melhores marcas para presentear. Solicite nossa revista especial Edição dos Namorados. Compre sem sair de casa. Raíssa Imports. Lembra quando você precisou, eu estava lá. Mas quando o time denotou, eu também estava lá. 104,5 FM, Rede Master. A receita tá pronta, com tudo que tem direito. O prato cheio, tá na mesa o respeito. O programa Prato Cheio do Governo da Paraíba entrega todo dia mais de 5.200 refeições. Só na pandemia foram distribuídas 1.300.000 cestas básicas. E o programa Tá na Mesa vai servir mais de 500.000 refeições mensais. Quem tem fome não pode esperar. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Vestibular Agendado 2021.2, do curso de Tecnologia em Automação Industrial da Faculdade Senai.
Laboratórios modernos, equipe de mestres e doutores, nota 4 no MEC e a excelência de ensino do Senai. Inscrições e agendamento de provas na Secretaria da Faculdade, localizada no Distrito Industrial de João Pessoa. Informações pelo telefone 3044-6603 ou acesse fiepb.com.br/Senai. A São Brás comemora 70 anos com a promoção Sabor de Prêmios. São 10 carros e um apartamento, mais de R$1 milhão em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. E tem mais, cadastrando qualquer café São Brás, você ganha um número extra. Olha só quanta chance. Comemore com a gente os 70 anos da São Brás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. Eu tô sentindo que você tá com sorte. A Unimed João Pessoa ajuda a sua empresa a ficar em dia com as legislações trabalhistas e previdenciárias. O SOU é o Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, com profissionais especializados em implantação de programas de medicina e segurança do trabalho e realização de exames clínicos. Disponível para toda e qualquer empresa. Ligue 2106-0702 e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Depois do grande sucesso nas unidades Torre e Cristo, o Valentina acaba de ganhar um centro automotivo opção, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e muito mais. Tudo com a tecnologia e o bom atendimento que você já conhece. Enquanto cuidamos do seu veículo, continue cuidando bem de você. Use a máscara e higienize sempre as mãos. Nosso endereço é aquele que você já sabe. Valentina, na Perimetral Sul. Opção, sempre apostos por você. O Laboratório Rosiane Dori está sempre inovando e lança em primeira mão a coleta do exame PCR para coronavírus através da saliva, indicado para crianças e pessoas com necessidades especiais. Mais conforto durante o exame e precisão no resultado. Laboratório Rosiane Dori. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Sabe o que nos move a construir um mundo melhor? O que nos une e liga a todos que compõem a Sicredi Evolução nas diferentes agências e cidades da Paraíba? O associado. Essa é a resposta sempre em primeiro lugar. Somos a maior instituição financeira cooperativa da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Estamos celebrando nossos 30 anos de fundação com a certeza de que juntos verdadeiramente somos imensamente mais fortes. Sicredi Evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. Tem cheiro de amor no ar. Mês dos Namorados é na Raíssa Imports. Surpreenda.
Amor Amor por R$ 119,90. Show Chu VIP ou VIP Men Body Spray 250 ml, R$ 179,90. One Million ou Lady Million, R$ 225. Kits exclusivos das melhores marcas para presentear. Solicite nossa revista especial Edição dos Namorados. Compre sem sair de casa. Raíssa Imports. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. 104,5 FM. Rede Buster. Mais uma inovação que o Laboratório Rosiane Dori traz para você. Teste de anticorpos neutralizantes pós-vacina do coronavírus. Verifique a eficácia e resposta da sua imunidade pós-vacina. Mais tranquilidade e precisão no resultado. Laboratório Rosiane Dori. A receita tá pronta, com tudo que tem direito. O prato cheio, tá na mesa o respeito. O programa Prato Cheio do Governo da Paraíba entrega todo dia mais de 5.200 refeições e os restaurantes populares 7.000. Já o programa Tá na Mesa vai servir mais de 500.000 refeições mensais. Quem tem fome não pode esperar. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Já estamos de volta com o programa Fest e agora, dica de moda com ela, Leilinha Alves. Hoje a gente vai saber tudo sobre análise cromática e tem uma convidada especial, ela que é consultora de imagem e estilo, Kathleen Geber. Leilinha, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, tudo bem com vocês? Já estava com saudade. Pois é, menina, a semana passa voando, mas a gente já fica com aquele gostinho, né? O que será que Leilinha vai trazer de novo aí pra gente? Me conta, o que é que vocês estão trazendo hoje? Então, hoje eu vim aqui em clima de São João, né? Sim. Estou sem maquiagem, mas tem um motivo. Hoje eu estou aqui com a minha convidada Kathleen Geber para a gente falar sobre consultoria de imagem e análise cromática. E para falar sobre isso, eu tenho que estar sem maquiagem, tá bom? Linda do mesmo jeito. Ai, meu Deus, que é isso? Não humilha, Kathleen. Humilha. Eu estou aqui toda maquiada. Eu estou aqui no salto, na maquiagem. Está arrebentando. Tá né? linda, Tá sem linda. maquiagem. Tá Mas linda. vamos lá. O que, Então, é que tem de vamos lá. novo? E aí, para a gente começar, Kathleen, eu queria que você me dissesse o que é a análise cromática, né? Para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre esse processo tão falado aí na moda, tão falado aí pelas consultoras de imagem e estilo. Bom, a análise de coloração, ela de fato, ela é uma ferramenta
da consultoria de imagem. Certo. E a gente vai trabalhar as cores que mais vão ressaltar o que a gente já tem de belo, de bonito. Essa técnica, a gente vai trabalhar justamente isso. A gente vai descobrir quais são as cores que mais vão favorecer a você, né, a sua cartela. Então, nesse caso, o que mais importante nessa análise é descobrir essas cores? Exatamente. Seria isso? Porque as cores erradas, ela vai justamente trazer tudo que você quer esconder. Manchinha, olheira, né? É isso que as cores erradas trazem. E as cores certas vão justamente ofuscar, apagar um pouco disso que a gente quer esconder. Então, por isso que para você fazer essa análise, nessa consultoria, você tem que estar com o cabelo preso e sem maquiagem. Porque aí ela vai colocar as cores e aí vai mostrar a parte das olheiras, não é isso, Kathleen? Exatamente. Cada passagem de pano, vocês vão ver, a gente separou alguns para mostrar, é um pouco longo o processo, 1h30, 2 horas, mas cada passagem de pano a gente consegue observar justamente a iluminação da pele, as manchinhas, às vezes até manchinha que a gente nem conhece, né? A gente nem sabia que tinha, ela aparece dependendo da cor que a gente coloque. Que interessante. É muito interessante. E o que muda na pessoa quando ela adere a esse processo? Não, vou seguir o que a análise cromática me passou. Descobri minha cartela e agora Pronto, eu vou... Isso. Eu acho que o principal, além desse autoconhecimento, né, porque eu acho que o processo do autoconhecimento, a gente entender o que fica bem na gente, o que nos favorece, a pessoa ainda tem esse leque de cores, porque normalmente, antes da pessoa fazer análise de coloração, ela se prende muito, ela tem muito medo de ir para as cores, ela tem esse medo natural. Então, aos poucos, conforme ela descobre essa cartela, ela começa a usar um pouquinho mais no acessório, ela começa a trabalhar mais as cores, porque ela tem certeza daquilo que favorece a ela no dia a dia. E, na verdade, as cores certas vão te ajudar a ter mais autoconfiança, a ter mais segurança, não é isso, Kathleen? O autoconhecimento, né? Nada como a gente entender o que fica bom, o que favorece indo para a consultoria, o que favorece nosso corpo, as cores que nos favorecem. Quando você tem esse autoconhecimento, você realmente não tem mais medo. E o que é interessante ressaltar aqui para vocês é que não necessariamente, se as cores não tiverem na sua paleta de cores, você não vai deixar de usar, tá? Mas você vai ter aquilo ali a seu favor. Não é uma prisão. A maioria das pessoas, elas falam assim, ai, meu Deus... Vou viver agora pro resto da vida com essa cor. Vou pegar uma cartela. A pessoa fala assim, agora eu só vou andar com a cartela. O tempo todo eu vou ter que estar com a cartela. De fato, quando você olha as cores, você percebe o quão bem elas fazem a você. Sim. Mas não é uma prisão. Então, por exemplo, na minha cartela de cores pessoal, não tem preto, não tem branco. E são duas cores. Já na minha tem, as duas cores. Olha que interessante. E no meu caso, eu gosto. Às vezes eu gosto de preto. Então, eu vou trabalhar essas cores. Por exemplo, eu vou estar com um preto, mas eu vou pegar as minhas cores principais e vou trabalhar ela nos acessórios, o cabelo estando na tonalidade certa, a maquiagem estando na tonalidade certa, você consegue brincar e camuflar aquela cor que não lhe favorece, mas que você quer usar. Muito bem. Então, vamos para a parte prática. Eu que eu quero acho ver, que já aqui estou todo curiosa. mundo Já estou assim, tá senta, então, amiga. vamos lá, então vou sentar aqui no Que lugarzinho, maravilha, vamos ver pra gente na mostrar para prática vocês, agora, olha né? só. Eu estou com o cabelo preso, que é a recomendação, né, da consultora de imagem. E aí também estou sem maquiagem. Gente, não acredito que eu estou aqui sem maquiagem, não acredito. Olha as minhas sardinhas, está aparecendo tudo aqui. Ai, meu Deus, se todas Se eu tivesse fossem sem assim. maquiagem, Não, assim se eu tava tivesse bom. maquiagem, eu estou espantando o público. Mas vamos lá. Kathleen, o que é que essa técnica ela observa durante essa análise? Essa análise. Bom, como ela mesma falou, ela está com o cabelo amarrado, porque normalmente a gente vai neutralizar, porque como ela não está com a coloração correta, a gente neutraliza o cabelo para mostrar só o que é natural para mim. Sim. E a gente neutraliza também a roupa, para que a gente possa observar como as cores vão se comportar no rosto dela. Tá. E aí, a gente vai observar todos os detalhes de manchinha, olheira, buço, boca. A boca, dependendo da cor, ela perde completamente a cor. Uau, gente. Dependendo da cor que a gente coloca aqui, ela vai ficar com a boca mais esbranquiçada. Então, toda essa parte do rosto, a gente vai ficar observando todos os detalhes que vão ressaltar ou que vão esconder. Muito bem, vamos começar, que eu já estou curiosíssima. Então, vamos lá.
A gente fez o processo, ele é um processo, como eu falei, de 1h30, 2 horas. Então, a gente fez separação de alguns tecidos. Isso, a gente não tem tanto tempo, né? Só para vocês verem os Na efeitos. verdade, eu já fiz várias cartelas, porque quando você muda o cabelo, é interessante que você faça essa reavaliação. Sim. Então, eu já tive várias, mas a gente vai usar a minha primeira, que foi a primeira que eu tive, que é Primavera. Pronto. A gente vai começar justamente por essa parte, para a gente entender se ela tem as características dela é nas cores escuras ou claras. Perfeito. Certo? O que mais vai favorecer a ela, se são cores escuras ou claras. Então, vamos lá. Eita, já estou curiosa, viu? Aproxima aí, Daniel, para a gente Então, ver, porque vai ter mudança no rosto dela. Nesse processo aqui, quanto mais perto dessa área aqui dela ficar, melhor. Aproxima mais, Daniel. Pode, economize não o zoom, não. Pode colocar bem Enquanto ele próximo. está vendo o zoom, normalmente a gente neutraliza aqui ela, certo? O cabelo. E aí, a gente vai fazer o quê? A passagem de panos, de tecidos, é essa daqui. Né? A gente vai vendo como cada um dos tecidos vão se comportando e as cores vão se comportando com ela, tá? Aqui são cores escuras, vou trocar agora. Certo. Agora o zoom aqui seria muito bom. Coloca o zoom, bota mais próximo, Daniel, porque Pra ver se a gente mudando. consegue. Agora o zoom com o rosto dela. Não é o rosto dela. A cor, o Isso tecido. aqui. Isso aí. Pronto. Aí, pronto. Então, aqui são cores escuras. Eu vou agora para o claro. Tem que Vamos lá. mostrar as cores. Ai, vai. meu Deus. Uau! Mostrou todos. É nessa Então- hora que a gente vê o botox, a gente retocou, né? Então, olha só, a diferença desse rosto quando eu aproximo as cores escuras dele. Vê que aqui tem as manchinhas dela, tá vendo? Tô. A boca dela, olha bem essas manchinhas aqui. Olha isso. Não, mostra as cores. Uau! A diferença que dá. Então, a gente já sabe que ela é fica bem com cores claras, né? Sim, com certeza. Deu para ver essa diferença. Agora eu tô entendendo tudo, Leilinha. Dos seus looks babadeiros. Como faz a diferença? Pois é. E como é que esses tecidos, eles dão as dicas, assim, afinal? Eles dão dicas como, para a gente perceber isso? A verdade é que quando a gente está aqui com esses tons, você vê que são tons, agora eu separei aqui, são tons quentes e tons frios. E quando a gente está passando, a cor, ela é, como é que eu posso dizer isso para vocês? Ela é a repetição do que está no nosso rosto. Então, o que harmoniza com a gente já é o que está na nossa beleza natural. Sim. Então, quando a gente coloca as cores corretas, ela torna uma paisagem natural, porque Entendi. tudo se sincroniza. As cores que estão na Interessante, gente e no tecido. Por isso que é importante as cores. Isso. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre a sua profissão. Tá. Muitas pessoas confundem consultoria de imagem e estilo com stylist. Não é? Sim. Todo mundo fala, eu tenho um stylist. Eu tenho um stylist, o Helby Lopes. Sim, maravilhoso. Um beijo para eles, meus looks lindos. Inclusive, hoje eu não estou com o look que ele mandou, né? Infelizmente, eu desobedeci. Mas, qual que é a diferença da consultoria de estilo e imagem para o stylist? Bom, o stylist, ele trabalha justamente com a moda, com o que está atual, o momento, né? Tá. Então, ele vai criar mais produções para fotos, para televisão, ele vai trabalhar com a atualidade. Você diz a cor, você diz o tom e ele que faz a produção dos looks para que a pessoa use. Exatamente. Aí, a consultoria de imagem, ela vai envolver os looks também, mas o principal elemento dela é a pessoa. E não a moda. A moda é uma ferramenta. Então, a gente vai fazer uma adequação no guarda-roupa dessa pessoa, considerando a profissão dela, considerando como é o dia a dia. Por exemplo, se ela tem uma profissão como vocês aqui, que é dentro de estúdio, se ela tem um caminho que ela anda muito na rua, né? Então, a gente vai fazer toda a adequação, né, dentro da vida dela, a adequação do armário à vida. Na verdade, a consultoria de moda e estilo, ela é uma coisa para a vida. É uma coisa que vai te dar uma autonomia para você... Ela vai te ensinar. Ela vai ensinar, na verdade,
a ir numa loja, fazer suas escolhas, ter segurança nas cores que você vai fazer. Porque fica melhor. Porque, é um a autoconhecimento. priori, quando você não tem cartela, você fica meio confuso. Você não consegue decorar. Eu sempre levava colinha, sabe, no celular. Com o passar dos meses, dos anos, eu decorei minha cartela e aí eu já sei, olha, essa tal cor, ela me favorece, essa tal cor. E as cores que eu não gosto, que estão na minha cartela, eu tento investir em acessórios, sapatos, bolsas. Baixo, né? Geralmente na parte de baixo. Então, assim, isso te dá uma autonomia tão bacana, né? E o stylist, ele que vai montar os looks. O stylist, ele não gosta muito de pitaco. Ele monta a tua produção e você vai lá. Porque essa parte, ele realmente, como eu falei, ele trabalha com a moda. O principal elemento dele é a moda e o principal elemento do consultor é a pessoa. Então, o consultor, ele vai adequar o seu guarda-roupa à sua vida. E ele vai adequar você à moda. Então, ele cria um personagem para você, todo produzido, para que você, com aquela roupa, represente, né? E é super importante a consultoria de imagem também, porque muitas pessoas têm medo, falam assim, ela vai mudar meu guarda-roupa, tipo o Esquadrão da Moda. Ela vai mudar todo meu guarda-roupa e eu não vou me reconhecer. Muito pelo contrário, a consultoria de imagem, ela vai trazer sugestões de corte de cabelo. Vai ter a mudança do guarda-roupa. Por sinal, é muito interessante. Normalmente, quando eu vou para a casa do cliente, ele acha que realmente vai ser como Esquadrão da Moda, que a gente acha que vai acontecer isso. Jogar tudo fora. Jogar tudo fora e você, meu Deus, o que é que eu faço? Não, na verdade... É muito pelo contrário. Você vai entender como vai funcionar no seu dia a dia o seu guarda-roupa. Então, normalmente, a gente tem ali uma média de 8 peças, de 8 a 12 peças, que a gente consegue montar até 34 looks com isso. Então, é um novo mundo, um novo universo que você vai conhecer. Normalmente, não é um joga-joga de roupa fora. Porque é muito pelo contrário. Quando você tem um closet, quando você tem no seu guarda-roupa ali inúmeras peças e você coloca e não se sente bem, é mais interessante você ter um armário cápsula, com peças reduzidas e que você vai compor sobreposições e usar de diversas formas e gastar menos. Aí você pode investir em bolsa, acessórios, essas coisas, do que você ter ali uma infinidade de roupas que não ficam legais em você, que você não consegue usar naquelas ocasiões que você precisa. Normalmente, as pessoas, quando elas procuram um consultor de moda, que a gente fala, ou coloração, a pessoa fala, nossa, mas é esse preço, né? Porque é bem variável o valor. Mas, na realidade, como você vai ter esse autoconhecimento, a partir de agora você não vai ter gastos excessivos. Eu sempre falo que, cara, você tem uma blusa no armário que você nunca usa. Você tenta usar aquilo ali, mas não se encaixa em nada dentro do seu armário. Ele não faz parte, né, do seu dia a dia, aquelas peças. Agora, Kathleen, nesses tecidos que você trouxe, vai ter mais alguma apresentação para ela? Vamos, a gente vai passar a cartela dela. Você já botou esse vermelho e rosa, a gente vê que é quase assim um tom bem próximo. Isso. Né? Mas que com certeza deve fazer uma diferença enorme. Olha só, a gente vai colocar aqui, a gente vai ver a temperatura. O que é a temperatura? A gente vai saber se ela é melhor com cores frias ou cores quentes. Certo. O que é cor fria e cor quente? Vou começar aqui. Aqui nós temos cores frias. Cores frias têm adição dentro dela do azul. Tá. E as cores quentes, que são essas daqui, têm adição de amarelo, certo? Então, aqui a gente vai descobrir se ela é quente ou fria. Vamos ver. Olha para frente. Vamos lá, juntas. Para cá. Isso. Aí. Lá. Vai lá. Você vê que realmente ressalta muito as manchinhas, a boca fica mais esbranquiçada. Até aqui, essa parte do busto dela deu uma escurecida. Coloca a outra, pelo amor de Deus, quero ficar bonitinho. Então, esse aqui é um outro processo da temperatura. Ó. Depois desse processo que a gente sabe a temperatura dela, a gente tem outros processos também. Como eu disse, é só um resumo aqui. Esse e aqui aí, é o quê? a gente vai para a cartela. Quer mostrar ainda? Sim. Aqui na cartela, já separei a cartela que é dela mesmo, né? Para a gente poder ver. Aqui, mais uma vez, como eu falei, a gente descobriu, né? Vamos lá. Cores quentes, com adição de amarelo, dá para ver bem isso, né? Sim, perfeito. E opacas essas cores. E aqui,
Exato. Olha a boca dela. Fiquei bem apagada, olha a minha boca. Tá branca, as manchinhas, dá pra ver. Agora vamos ver. A boca dela ficou bem rosada, as manchinhas também. Dá uma suavizada na Exatamente, a olheira também suaviza. Então, aqui já seria o ponto final, que é a descoberta da cartela dela. Ô, Kathleen, a gente já está praticamente chegando ao final do bloco, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que a gente pode adaptar as nossas peças do guarda-roupa para essa nova etapa que a gente acaba descobrindo com a análise de coloração? De coloração. A gente descobre um mundo, um universo de cores. Eu vou abrir uma cartela aqui para vocês. A gente descobre um universo de cores enorme, certo? Olha só o tamanho de uma cartela. Normalmente a gente já gosta das cores que estão... Mostra para lá, para a gente só... Então, normalmente a gente já é adequado ao nosso guarda-roupa, a gente já gosta, a maioria das cores da nossa cartela a gente gosta. A realidade é essa, já fica essa dica aí que meio que já está no seu guarda-roupa, a sua cartela. Mas a gente tem sim muitos errinhos pontuais no nosso guarda-roupa e quando a gente vai fazer essa adaptação, normalmente a gente sempre fala, comece pelos acessórios. Comece trazendo cor para você pelos acessórios. Então, você vai trabalhar principalmente a parte de cima, né? A gente vai ver cabelo, maquiagem, que já é um grande ponto para a gente acertar. E depois você vai começar a trabalhar os acessórios dentro dos seus looks, mesmo eles estando com as cores erradas. Entendi. E, aos poucos, você vai entrando na sua cartela. Eu sempre falo que é um caminho sem volta. Quando você vê o efeito que a cor errada e a certa faz em você, é um caminho sem volta. Isso é tão importante para a sua vida profissional, sua vida pessoal, você saber se vestir bem para uma reunião, você se vestir bem para uma tarde de happy hour e você sempre estar dentro da sua cartela e acertando o look. Isso é fundamental, gente. Mas eu acho que o fundamental também é você se sentir feliz. A melhor roupa é a que te veste, que te faz feliz, né, Kathleen? Exatamente. Cor, inclusive, cor é sensação, né? Então, quando a gente está muito para baixo, a gente se joga em um laranja, num amarelo, para trazer felicidade. Isso. Quando a gente quer ficar um pouco mais sério, a gente vai para um azul, né? Um preto, para mais fechada, cores mais escuras. São sensações, mas de fato é isso que você falou. Quando a gente se sente bem, como eu disse, o preto e o branco que eu gosto, que não está dentro da minha cartela, mas eu também me jogo nele sem problema nenhum. Boto um bom acessório e está tudo certo. Maravilha. Dá tempo de fazer uma pergunta? Pode fazer. Porque eu estou na dúvida aqui, né? Qual é a questão que assim entra mais em conflito com as clientes? Será que é o cabelo, as cores? Porque geralmente a consultoria de imagem, né? Você dá sugestões sobre o cabelo. Aí, de repente, eu tenho um cabelo gigante. Aí a Kathleen fala, olha, Leila, deixa eu te falar que o teu cabelo curto vai ficar mais legal, vai ficar mais elegante, vai ficar mais estilosa. E aí, como é essa sensação assim com as clientes na hora de falar sobre cabelo? Eu acho bem tranquilo, principalmente essa parte das cores, porque, de fato, quando você vê o efeito da cor em você, você não quer mais, você muda. Às vezes a gente acha que vai ter uma resistência, mas não tem. Mas, quando a gente fala de corte de cabelo, nunca é uma imposição. É sempre uma orientação. Né? Eu vou te orientar qual é o melhor tom de cabelo, qual é o melhor corte de cabelo para você, mas já na consultoria de imagem, um corte, no caso, mas não é uma imposição. Se você se sente bem da forma que você está, com o cabelo, com a cor que você está tudo certo. O principal elemento adaptar, né? O principal elemento é você se sentir bem. Muito legal, então. Valeu. Respondeu minha pergunta. Pois vocês arrasaram, gente. Tirou um monte de dúvida minha, porque realmente chega a ser até um tabu. Tem pessoas, mulheres, que não querem realmente fazer, porque acham que vai mudar todo o guarda-roupa, que vai ter que cortar o cabelo, que não vai ser mais aquela pessoa Acham que que era também o preço exorbitante, acho que é muito caro, né? E é isso mesmo. O preço é o que eu falei para vocês agora. O interessante é que agora você não erra mais. Verdade. Então, você vai economizar Vai terminar muito. economizando muito, né? Muito. Porque agora você vai acertar nas suas escolhas. Exatamente. Bom, meninas, quero só agradecer a participação de vocês, né? Porque agora a gente vai saber da nossa agenda cultural, né? Venham para aqui, fica aqui comigo, né? Chamar aqui a nossa Isabelle Barreto. Já a gente vem. Pode entrar, meu amor, chega aqui. Quero saber aí o que você traz de novidade aí. A cidade está um pouco parada, né? Estamos aí com algumas restrições,
Mas o que é que o público pode aproveitar aí nesse final de semana? Eu quero que você diga tudo e não esconda nada, viu? Pois é, série, cheguei, né, gente? Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no ar com mais uma agenda cultural para vocês. Chegou também o mês de junho, o aguardado mês de junho, famoso pelas festas juninas, né? Pois é, a gente vai trazer tudo o que tem de melhor nesse mês para vocês. Vocês não podem perder. Fiquem ligados na agenda cultural porque vai estar demais. E para começar, com muito sertanejo, hoje vai ter a live dos cantores Zeneto e Cristiano. Olha aí, vocês estão vendo, legal, né? Às 17 horas, no canal do YouTube, Zeneto e Cristiano Oficial. Vocês não podem perder, tá demais, vai ter muito sertanejo. Mas para quem quer samba, vai ter muito samba também. A cantora Fabiana Cosa vai estar fazendo a festa lá no canal do YouTube do Sesc São Paulo, às 19 horas. Agora, aqui na Paraíba, tem programação? Mesmo tendo decreto? Tem sim. Hoje, também, às 19 horas, vai ser o último dia, né, da Semana Cultural José Lins do Rego. Hoje vai ter um bate-papo super legal, gente, debatendo as diversas obras do autor lá no canal do YouTube da TV Funesc. Não perde. Agora, falando do São João, propriamente dito, para a gente matar essa saudade que a gente gosta, né? Tem Campina Grande aqui, tem Caruaru e Pernambuco. Vai ter a live do cantor Bel Marques, às 20 horas, no canal do YouTube dele. Vocês não podem perder também, porque a gente vai poder conferir e dançar, né? Aquele forrozinho, todo mundo junto. Pois é, amanhã também tem live de São João. A cantora Solange Almeida vai estar fazendo a festa às 17 horas no seu canal do YouTube. Para a gente fechar a nossa agenda cultural com filme, vai estar em cartaz, a partir de hoje, o filme Alice e Peter, em todas as telonas do Brasil. Quem puder sair de casa, não pode perder no elenco Angelina Jolie. Legal, né? Um time de peso. Eu vou ficando por aqui, já com saudade, com a nossa agenda cultural de sábado. Quem precisar sair, usa máscara, álcool em gel, pratica o distanciamento social e não esquece, junho tá demais. E eu volto no próximo sábado com mais agenda para a gente curtir junto o final de semana. Aqui você garante o seu entretenimento do final de semana. Volto com você, séries. Não ia ter muito movimento esse final de semana, não, mas tem muito que a gente assistir e se divertir, viu? E olhe, reúne os amigos em casa, família em casa, grupinho pequeno, estamos em pandemia, né? Como a Isabelle falou, vamos se proteger, usar máscara, álcool, isso é importante. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com ela, Jussara Tavares. A gente vai falar sobre pensão por morte. Guarda aí. Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados é na Raíssa Imports. Surpreenda. Amor, amor, por R$ 119,90. 212 VIP ou VIP Men Body Spray 250 ml, R$ 179,90. 1 Million ou Lady Million, R$ 225. Kits exclusivos das melhores marcas para presentear. Solicite nossa revista especial Edição dos Namorados. Compre sem sair de casa. Raíssa Imports. 104,5 FM. Rede Buster. Mais uma inovação que o Laboratório Rosiane Dori traz para você. Teste de anticorpos neutralizantes pós-vacina do coronavírus. Verifique a eficácia e resposta da sua imunidade pós-vacina. Mais tranquilidade e precisão no resultado. Laboratório Rosiane Dori. A receita tá pronta, com tudo que tem direito. O prato cheio tá
tá na mesa o respeito. O programa Prato Cheio do Governo da Paraíba entrega todo dia mais de 5.200 refeições e os restaurantes populares 7.000. Já o programa Tá na Mesa vai servir mais de 500.000 refeições mensais. Quem tem fome não pode esperar. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. O Laboratório Aberto do Centro de Tecnologia do Couro e Calçado do Senai Paraíba deu início às suas atividades durante o Grand Prix de Inovação. O novo Senai Lab foi desenvolvido para que estudantes e profissionais do setor de calçados e afins possam atuar no desenvolvimento de tecnologias no segmento de prototipagem rápida. A Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a Caixa Econômica Federal, liberaram novas condições de linha de crédito para os donos de micro, pequenas e médias empresas. Agora, por meio deste acordo, empresários com renda acima de 7 mil por mês ou volume entre 100 mil e 3 bilhões para investir, contarão com atendimento especializado. A equipe de robótica do SESI Paraíba irá participar da etapa nacional do festival First Lego League. Em abril, os estudantes estiveram competindo na etapa regional, onde disputaram com mais de 21 equipes e conseguiram se classificar em terceiro lugar. O Grupo Nossa Senhora de Fátima é formado por várias empresas que atuam em terceirização de serviços de mão de obra, segurança da tecnologia, transporte de valores, tesouraria, custódia e cofre inteligente, segurança e escolta armada, segurança pessoal privada, alimentos e saúde. Grupo Nossa Senhora de Fátima, presente em 10 estados do país há mais de 20 anos, garantindo aos nossos clientes tranquilidade e confiança em segurança patrimonial e pessoal. Nós temos as soluções de serviços para a sua empresa. Grupo Nossa Senhora de Fátima. Entre em contato conosco pelo 83 31 13 21 21 81 99209 3311 81 99119 3955 www.nsfgrupo.com.br @nsfgrupo. A Unimed João Pessoa ajuda a sua empresa a ficar em dia com as legislações trabalhistas e previdenciárias. O SOU é o Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, com profissionais especializados em implantação de programas de medicina e segurança do trabalho e realização de exames clínicos. Disponível para toda e qualquer empresa. Ligue 2106-0702 e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Já estamos de volta com o programa Fashion e agora o que diz a lei com Jussara Tavares. E o tema de hoje é pensão por morte. Quem tem direito à pensão por morte do segurado do INSS? É um tema que vem sendo bastante questionado, principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né, onde muitas mortes estão acontecendo e tem muita dúvida sobre esse tema. Jussara, seja bem-vinda ao programa Fashion e com um tema importantíssimo para que as pessoas realmente entendam todo esse processo, né? Boa tarde, Séries. Eu quero inicialmente cumprimentar a nossa audiência, as pessoas que estão assistindo o nosso quadro
E pedir para as pessoas que estão assistindo, nossos colegas, familiares, vizinhos, compartilhem esse quadro com outras pessoas. Aqui a gente vai estar trazendo novidade na legislação, notícias do direito, e é muito importante você compartilhar o seu conhecimento também com outras pessoas. Então, esse tema, exatamente devido ao número enorme de mortes, devido ao Covid e às vítimas do Covid, pensamos em trazer esse tema. Porque tem mudanças, sim, na lei da pensão por morte, e é isso que a gente está fazendo aqui. Vim trazer essas informações para que essas pessoas, dependentes dessas vítimas, que têm direito à pensão por morte, tire todas as suas dúvidas aqui nesse programa. Pois é, eu já começo, Jussara, sabendo o seguinte: os requisitos gerais, certo, da pensão por morte ainda são os mesmos de 2020? Bom, Séries, o que acontece? Tem uma mudança na lei, e essa mudança aconteceu em 2015. Tá. Só que as pessoas estão tendo acesso a essa mudança na pensão por morte agora. Entendi. Depois que começou a ter muito óbito, e as pessoas começaram a pedir, as pessoas que têm direito a pedir a pensão, começaram a descobrir essa mudança na legislação. E essa mudança aconteceu exatamente em 17 de junho de 2015. Então, houve sim a mudança na lei, e uma mudança que não é boa para o dependente do segurado. É uma mudança que tirou direitos, e as pessoas não sabiam disso. Então, antes, a principal mudança de requisito geral para a concessão do benefício é que antes não precisava de ter contribuições, de ter um mínimo de contribuições para aquele dependente ter direito àquela pensão. E hoje, a partir de 2015, tem que ter, no mínimo, 18 meses de contribuição. O segurado, quando ele falece, se ele tiver tido 12 meses, 5 meses, ele não deixa a pensão. Então, tem que ter esse requisito mínimo de 18 contribuições, a não ser que seja decorrente de um acidente, e seja considerado pela lei como um acidente, que aí não tem essa carência. Mas essas 18 contribuições, agora é necessário ter. E também, antes, não precisava você comprovar o tempo de união ou de casamento para também ter direito a uma pensão. Agora, você tem que ter, no mínimo, 2 anos para ter um mínimo de tempo de benefício. Então, antes não se tinha isso, bastava que você tivesse... Eu tive até um caso que ela vivia em união estável com o marido, e depois que ela casou, com 1 mês, ele morreu. E aí a gente conseguiu a pensão para ela. Porque ele tinha a qualidade de segurado, ele era contribuinte, e ela já estava casada com ele, ou então vivia em união, e não tinha esses requisitos de prazo, de tempo, limites para a concessão do benefício. Entendi. Jussara, mas quem é que tem direito a receber a pensão por morte? Bom, são os beneficiários do segurado. O segurado é aquela pessoa que falece, que morreu. Então, ele deixa a pensão. Por quê? Porque ele era um contribuinte do INSS. Então, quem tem direito são os beneficiários dele. E quem são os beneficiários do segurado do INSS? Tem 3 classes de beneficiário. A primeira classe envolve o cônjuge, o companheiro e os filhos. Na segunda classe, os pais. E na terceira classe, os irmãos. O que significa essas classes? É classe mesmo de prioridade. Se ele for casado, tiver companheira, tiver filhos, essas pessoas, esses beneficiários que vão ter direito. Se ele não for casado, não tem filhos, nem esposa, nem companheira, os pais dele. E se os pais já forem falecidos, o irmão, desde que seja menor ou inválido, tem direito a ficar com essa pensão também. Interessante, viu? Agora, eu vejo que muitas pessoas, vejo muitas pessoas dizendo que a concessão de pensão por morte depende do período de carência. Isso procede, é verdade? Exatamente. Hoje, a lei previdenciária prevê essa carência de 18 contribuições. Então, para ter direito à pensão, tem que ter, no mínimo, essas 18 contribuições. Então, essa carência realmente
é fundamental no processo de solicitação. Exatamente. Então, o segurado tem que estar trabalhando, tem que ter contribuído para o INSS, seja ele empresário, como sócio, como autônomo, contribuinte individual, facultativo, enfim. Ter a contribuição, ser um segurado do INSS. Porque a carência é o tempo mínimo que o INSS exige para a concessão daquele benefício. Entendi. Certo. E quando concedida a pensão por morte, certo? O beneficiário, ele recebe até quando? Existe um prazo de tempo da concessão? Existe, sim. Antes também. A legislação era que a concessão era vitalícia. Então, você perdia seu esposo, seu companheiro, né? Aquela companheira ficava com a pensão vitalícia. Sim. E hoje não. Depende da idade da dependente para ter o tempo mínimo de concessão de benefício. E essa norma também tem sofrido alterações. Sim. Então, em 2015, tinha uma tabelinha que estabelecia isso. Agora, no dia 29 de dezembro de 2020, ou seja, final do ano, né, momento onde ninguém está se preocupando com mudanças legislativas, Com certeza. houve essa mudança, né? E eu vou falar aqui, né, se a dependente tiver 21 anos de idade, Sim. o benefício da pensão por morte vai durar só 3 anos. Entendi. Se tiver entre 22 e 27 anos, só dura 6 anos. Se tiver entre 28 e 30, 10 anos. De 31 a 41, 15 anos. 42 a 44, 20 anos. E acima de 45 é que ela fica vitalícia. Quer dizer que para a pensão ser vitalícia tem que ter essa idade? 45 anos. E antes não existia isso. Gente... Está todo mundo sendo pego de surpresa, sério. Imagina, você casa, você deixa tudo, vamos supor, você larga seu trabalho, você se dedica à sua família, aos seus filhos, você passa esse tempo todo fora do mercado de trabalho, perde o marido, e aí, que você se recoloque no mercado, é complicado. Muito complicado. E isso não tinha antes, né? Quando a lei previdenciária foi sancionada, não tinha esse prazo por idade, né? Isso foi pensado agora em 2015, já se falava na reforma previdenciária, mas eles conseguiam, eu até falo que é uma mini-reforma, essa história da pensão. Eles conseguiram fazer isso antes mesmo da reforma previdenciária. E aí trouxe, né, e quando as pessoas começam a entender o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu, o que foi que aconteceu na lei, é que se deparam com situações como você agora. Né, ficam surpresas. Realmente, eu estou surpresa. É porque eu fico imaginando assim, no caso, não sei, minha mãe, vamos supor, né? Foi uma pessoa que se dedicou totalmente à família. Aí vamos dizer que ela tivesse perdido o marido muito cedo. Para ela se recolocar no mercado de trabalho da época dela para agora, ia ser um pouco complicado. E a intenção da lei, né, quando uma lei vem a ser sancionada ou um projeto de lei ser apresentado, é visto essas situações, né? São vistas essas situações, né? Para ser feito um estudo, para poder chegar àquela lei, né? Nesse caso da pensão por morte, eu particularmente, né, como jurista, eu achei que foi assim muito negativa para a sociedade, né? Porque existem essas pessoas também que se dedicam ao casamento, né? E aí, como é que fica? Vai ter que mudar todo o planejamento de vida, né? E não é de uma hora para outra, né, Jussara? Porque para você se recolocar no mercado de trabalho, você vai ter que estudar, você vai ter que se aperfeiçoar. E com que dinheiro ela vai fazer isso se ela não tem naquele momento? É verdade. Entendeu? Quando pega de surpresa, né? Agora, no caso da pensão, tem como a pessoa perder a pensão? Pode causar isso? Tem sim. Se for descoberto, né, que aquele dependente fraudou o INSS, né, para poder receber a pensão, por exemplo, fez um casamento de fachada, que não era um casamento, né? Então, pode acontecer isso, né, de fraudes nesse sentido, fazer relações parentescas ou de fachada, né, para poder ser beneficiário daquele segurado. E também no caso de crime, né, se aquele dependente é provado, né, depois de todo o processo julgado, que aquele dependente matou os pais, matou o pai, né, um crime doloso, ele também não pode ficar com essa pensão.
Nada mais do que justo. É né? verdade. E na seguinte situação, certo? Vamos lá. O falecido é casado, mas ele tem uma relação extraconjugal. Quem fica com a pensão nesse caso? Diga aí. Bom, essa pergunta e esses casos chegam muito, viu, Séries? Eu É. não sei por quê. Enfim, né? Mas, bom, a gente vai falar duas situações aí. Certo. Existe o caso de o segurado que faleceu era divorciado Tá. e ele dava pensão alimentícia à ex-esposa, à ex-mulher, né? E existe a situação dele ter a esposa, ter o lar dele e viver uma outra relação, uma relação extraconjugal. E a esposa sabendo? Seria Pode isso? saber ou pode Ou não não, ser saber. um amante, É certo. uma relação extraconjugal. Tá. Então, se existe essa situação de relação extraconjugal, no direito a gente chama como concubina, essa pessoa que está nessa relação que é extraconjugal. O marido, ele se coloca como casado, mas ele tem essa relação. Então, essa concubina não vai ter direito a dividir a pensão com a esposa. Tá. No caso de ele ser já divorciado, né, ou não ser, mas ele já vive com outra mulher e essa mulher comprova que é companheira dele e que ele já estava realmente separado, divorciado, separado de fato da outra, da esposa, né, daquela pessoa que ele se casou, essa companheira vai ter direito, se ela provar isso, que só ela vivia com ele. O Instituto da Pensão por Morte, nesse sentido, ele leva em consideração o fato de que a nossa sociedade ela só permite um casamento, né? Então, a monogamia. Então, por isso que hoje, até as últimas decisões do STF foram todas nesse sentido, né? De preservar a família. Entendi. Então, se você é companheira, você tem direito, sim, à pensão. Mesmo que ele seja casado, mas desde que você comprove que a outra pessoa não vivia, né, nesse casamento. Então, você tem direito. Agora, se for uma relação extraconjugal, né, ao mesmo tempo, ali, quem vai ter direito é a companheira ou a esposa que está oficialmente com aquele segurado. Agora, Jussara, como esse dependente do falecido, né, pode dar entrada no pedido de pensão por morte? Como é que é feito esse processo? Existem 3 canais. Tá. Existe a ligação pelo 135, existe o Meu INSS, né, que é um canal virtual para todo e qualquer cidadão, e existe o INSS digital, que é o INSS direcionado aos advogados, né? Os advogados que são cadastrados nesse sítio, nesse local, né? E a gente quem dá entrada nos processos. Então, tem essas 3 maneiras, né? A documentação necessária é a documentação do segurado, carteira de trabalho, documentos pessoais, o óbito, né? A do dependente, se for filho, esposa, também, né? Dá entrada no pedido administrativamente e espera o resultado. Agora, Jussara, diante dessas mudanças todas que ocorreram e que pouquíssimos devem saber, o ideal é procurar um advogado para que possa orientar alguém voltado nesse segmento. Pois é, o nosso objetivo é esse, né? É que as pessoas, antes de dar entrada, procurem saber, até para poder esse processo tramitar mais rápido no INSS. Sim. Porque se você dá entrada corretamente, com toda a documentação necessária, o processo é mais rápido. Porque hoje a gente está lidando com ferramentas de inteligência artificial, né? Então, quando você dá entrada e o robô lê que está tudo certinho, ele concede os benefícios mais rápido, de forma mais rápida. Isso é ótimo, então. Jussara, só tenho que lhe agradecer, sempre trazendo assim ótimos esclarecimentos à sociedade, temas que são pouco debatidos e pouco falados. Então, você está de parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, Séries. E meu objetivo é esse, né? Já estou pensando no próximo tema, né? Reforçando aqui para quem está assistindo, quem está gostando do programa, compartilhem com as outras pessoas. Para sábado à tarde, a gente está aqui batendo esse papo, trazendo informações para vocês. Pois é, e Jussara, além do Instagram dela, que também pode estar tirando suas dúvidas, Jussara Tavares, advogada, ela também está aí reformulando o canal, que eu estou sabendo, no YouTube, e as entrevistas, né, que ela sempre for dar aqui no nosso programa, no quadro, né, o que diz a lei, ela vai colocar lá também.
E lá o canal é O Que Diz a Lei, por Jussara Tavares. Então fica ligadinho, prestigie, porque vai ter muitos outros assuntos, não é isso, Jussara? É verdade, Ceres. Eu estou muito feliz com esse projeto novo e vou estar colocando o nosso canal para dar tudo certo. Pois é, tá aí o banner, né, do Que Diz a Lei, por Jussara Tavares, né, e ampliando aí esse nosso contato, né, essa nossa comunicação para que você, o público, né, você que realmente tem interesse de tirar dúvidas sobre o que diz a lei, né, o que está na lei, então fica ligadinho que todo sábado Jussara está aqui. Então, até o próximo sábado. Até o próximo, Ceres. Pois tá, aguarda só um minutinho que eu vou só me despedir do meu público. A gente já está chegando ao final do programa Fashion. Só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho, por me acompanhar sempre todo sábado. A gente prepara esse programa com muito carinho, trazendo muito conteúdo para vocês. Você vê que aqui é bem dinâmico, né? E tá chegando novidade agora em junho, em julho. Se prepare, viu? Vem um quadro aí Arte Decor, cheio de novidades aí de arquitetura, decoração, construção civil e imóveis. Vem o quadro de saúde e beleza, com vários profissionais da área de saúde, que são nomes de referência em nossa cidade. Então vem muita novidade para vocês, porque esse segundo semestre de 2021 a gente vem, olha, trazendo tudo que há de melhor em termos de conteúdo, de entretenimento, porque a gente faz para vocês agora na medida certa, viu? É informação com entretenimento na medida certa. Bom, pessoal, só mostrar aqui o meu look lá da Tainanda Story, né? Esse macacão aqui, da nova coleção lá da Tainanda, né? Sofia aí, Tainanda, sempre me atendendo durante a semana, trazendo as peças aí para que eu possa apresentar aqui o programa. E olha, vai lá, porque olha, estou sabendo que tem um grupo de WhatsApp da loja. Se você fizer parte, tem mais desconto ainda, viu? Porque as peças lá é assim, ó, não chega no máximo R$150. Diga aí, você tem um macacão desse por 150? Fora os descontos, você participar aí do grupo? Então, vai lá, se informa direitinho, vê com Sofia se é isso mesmo, porque vale a pena, viu? Mandar um beijo especial também para a equipe do G Amarante Beauty Salon, inclusive Geise Amarante esteve aqui falando sobre terapia capilar. Eles sempre estão aí produzindo meu cabelo, cuidando agora do meu couro cabeludo também, né? Porque com tantos problemas que a gente tem, com queda de cabelo, entre outros problemas também, é importante a gente se cuidar. Então, um beijo super especial para vocês. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência. Até sábado, se Deus assim permitir. Cola que é sucesso! Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados é na Raíssa Imports.